E que Deus me ajude a ministrar essa palavra a qual Ele colocou no meu coração por esses dias. E nós estamos na escola bíblica ministrando a respeito dos profetas menores. E nessa noite Deus aprove trazer o livro do profeta Miqueias, capítulo 6. Quem já achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, peça misericórdia. Escola bíblica dominical para você. Viu? 9 horas da manhã, então uma bênção da parte de Deus. Viu? E aí a gente vai ensinar como se achar os livros da Bíblia. Você que disse misericórdia, quando achar, diga glória a Deus. Quero todos. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Eterno. O tema da mensagem é o que o Senhor quer de nós. O que o Senhor quer da sua vida e o que o Senhor quer da minha vida. Diz assim: ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes. Repita comigo: contende com os montes. E ouçam os outeiros a tua voz. Fala. Ouve montes a contenda do Senhor. Ouve montes a contenda do Senhor. E vós duráveis fundamentos da terra. E vós duráveis fundamentos da terra. Porque o Senhor tem uma contenda com seu povo. Porque o Senhor tem uma contenda com seu povo. E com Israel E com entrará Israel em juízo. entrará em juízo. Deixa que agora eu leio. Ó povo meu, o que é que tenho feito? E em que te enfadei? Responde-me. Certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi. Enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gigal, para que conheçais as justiças do Senhor, com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus excelso. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, ou de miríades de ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. O versículo 8 diz: ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Amém. Aleluia, Deus. Fecha a sua Bíblia e vamos orar ao Senhor. O que o Senhor pede de nós. Bendito Deus. Mais uma vez eu quero externar ao Senhor a minha gratidão. Mais uma vez eu quero te render louvores e honras a ti devidas. Eu não reconheço outro Deus além de ti, um Deus que trabalha em favor daqueles que em ti esperam. E quantos aqui têm esperado uma resposta? Quantos aqui, Senhor, têm ansiado por aquela promessa a qual o Senhor fez, e o tempo tem se passado e até agora não se cumpriu? Mas uma coisa, Pai, Tu nos ensina, que a Tua fidelidade é de geração em geração, Pai. E Tu és fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem falado. Nessa noite, mais uma vez, o Senhor vem nos exortar de uma forma a qual o Senhor pede para que nós nos coloquemos diante de Ti. E nessa noite queremos obedecer, ó Pai. Queremos ser como aquele homem prudente que edificou na nossa casa sobre a rocha, soprar os ventos, transbordar os rios, e deu ímpeto contra a casa, mas a casa ficou de pé. Porque assim são todos aqueles que ouvem a Tua palavra e as praticam. Não adianta nós nessa noite, ó Pai, ouvirmos a Tua voz e não obedecermos. Mas o que nós queremos, que tudo que o Senhor tem nos ensinado, é praticarmos. E colocarmos em ação, Pai, para vermos os resultados da nossa vida. Deus querido e santo, então fala conosco
de uma forma exortiva, edificativa e consolativa. E que possamos sair daqui melhores do que entramos. Aleluia. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, e que a igreja diga Amém. amém, querido. Quem é como Jeová? Repita comigo assim: quem é como Jeová? Como Jeová? Vire para o seu irmão que está do seu lado e faça essa pergunta para ele: quem é como Jeová? Esse, querido, é o significado do nome Miqueias. Quem é como Jeová? É uma expressão de louvor e uma expressão de admiração pelo Deus de Israel. Miqueias foi um dos profetas mais respeitados de sua geração. O respeito que o profeta Miqueias tinha era tão grande que o próprio profeta Jeremias, diácono Daniel, ele registra no seu livro, no capítulo 26, a partir do verso 10, que as profecias de Miqueias sobre a destruição de Jerusalém foram indiretamente a razão pela qual ele teve a sua vida poupada. Tamanha era a credibilidade que esse profeta Miqueias tinha. Embora Miqueias fosse muito respeitado, o profeta Miqueias, ele era um homem simples. Miqueias era um homem do campo. E nós falamos isso aqui pela manhã a respeito de Amós. É aquele homem lá do interiorzinho que diz: nós vai, nós vem, e que ninguém dá nada por ele. É homem do campo, mas um homem respeitado. Miqueias, ele residia em uma pequena aldeia, e a Bíblia diz, chamada Moresete-Gade, que ficava a 30 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. E ela ficava justamente na fronteira entre Judá e o território filisteu. O profeta Miqueias, ele também é contemporâneo do profeta Isaías. Ele profetizou juntamente com o profeta Isaías. Isaías era considerado o profeta maior, amém? Amém. E Miqueias, o profeta menor. Isso não quer dizer menor na estatura, não. Porque as profecias dele foram um pouco menores do que as profecias de Isaías. Por isso que é considerado profetas maiores e profetas menores. Então Miqueias, ele é contemporâneo, profetizou no mesmo período. E quando Isaías profetizava os mesmos temas, só que de uma forma mais detalhada para a corte, porque Isaías era um profeta palaciano, Miqueias, ele profetizava para pessoas comuns, pessoas mais simples. Mas embora ele profetizando para pessoas simples e para pessoas comuns, as profecias de Miqueias, elas repercutiram tanto que foram parar dentro do palácio no período do rei Ezequias. E sabe o que isso vem nos mostrar? Sabe o que isso vem nos ensinar? Que seja onde estivermos, ou nos palácios, ou numa aldeia insignificante a qual ninguém dá nada por ela, se nós mantivermos as nossas vidas no centro da vontade de Deus, sendo fiel ao chamado que Ele nos deu, a nossa vida e o nosso ministério farão a diferença. Você pode dizer um glória a Deus? Glória a Deus. A sua vida e o seu ministério, não importa onde você estiver, se você for fiel ao seu chamado, estiver no centro da vontade de Deus, ela vai alcançar lugares que você nem imagina. Outro ponto interessante e bem significativo é que o profeta Miqueias foi quem Deus escolheu para profetizar o local do nascimento do Messias.
Aí você vê lá no capítulo 5, versículo 2, ainda ele diz assim: mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá que há de reinar sobre Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde a antiguidade, desde a eternidade. Foi ele que profetizou o local do nascimento. Ninguém profetizou o local do nascimento, só Miqueias. As mensagens de Miqueias, eu apenas estou fazendo uma introdução na mensagem, amém? Eu peço um pouco de paciência, só para você entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. As mensagens de Miqueias serviram para o reino do sul, cuja capital era Jerusalém. Mas elas também serviram para o reino do norte, que eram representadas pelas 10 tribos de Israel, cuja capital era Samaria. Miqueias, ele é enviado para anunciar o juízo de Deus e chamar o povo ao arrependimento. Os líderes e o povo de Judá tinham misturado a adoração a Jeová com as práticas idólatras das nações vizinhas pagãs. Judá começou a misturar em seus cultos de adoração ao único Deus algumas práticas mundanas. E Daniel, por incrível que pareça, isso não tem sido diferente nos nossos dias com a igreja. A igreja tem adotado muitas práticas mundanas, tem se espelhado em muitas coisas mundanas. E isso, querido, já acontecia na época de Miqueias. Então Miqueias também fala nos dias de hoje para com a igreja que nós não devemos pegar as práticas mundanas e colocar dentro da igreja. O povo nessa época de Miqueias, eles haviam se tornado tão espiritual, mas eticamente e moralmente eles se tornaram corruptos. A prosperidade, ela reinava nesse período, e os ricos se tornaram insensíveis e passaram a oprimir os mais pobres, chegando a negar a injustiça nos tribunais. Os sacerdotes e os profetas, eles realizavam os rituais em troca de dinheiro. Já estavam corrompidos o sacerdócio e a política, querido. E Miqueias, ele é essa voz profética de Deus contra a corrupção ética e social da sua sociedade. Quantos até aqui estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então o que Miqueias faz? Ele começa a anunciar o desastre que viria da parte do Senhor. O juízo que viria da parte de Jeová. E ele pede ao povo um arrependimento. Porque nós estudamos hoje pela manhã no profeta Amós: o Senhor não fará nada antes de revelar aos seus santos profetas. Então ele levanta o profeta para anunciar que o juízo viria, mas que o povo se arrependesse, Deus usaria de misericórdia. E ele vem anunciando, mas não um arrependimento superficial, e muito menos um arrependimento aparente. Miqueias desejava que o povo andasse de forma justa. O povo estava indo para o templo adorar, os ricos iam para o templo adorar, mas a conduta, o testemunho era reprovável diante de Deus. E que Miqueias queria era que o povo andasse de uma forma justa e que o seu testemunho falasse e anunciasse o Deus que eles serviam. Aleluia a Deus. Era isso. E nesse capítulo 6 que nós acabamos de ler, Deus, ele abre um processo contra o seu povo. Irmã Joela, Deus vai processar o seu povo por eles terem quebrado as regras e por eles terem violado a aliança. E esse processo que Jeová abre é um processo litigioso. Não é um processo consensual. Não há consenso da parte de Deus, querido. Não é um processo JJ amigável.
processo que é contenda, sabe por quê? Porque o povo violou o pacto. E nesse processo que Deus abre, sendo Ele o juiz de toda a terra, Ele chama aos tribunais algumas testemunhas que presenciaram as transgressões de Israel. Só que essas testemunhas são meio incitadas. Nós lemos aí nos primeiros versículos. Deus chama a sala de audiência os solteiros. Deus chama a sala de audiência os montes. Deus chama a sala de audiência, querido, os fundamentos da terra. Olha o que diz o versículo 1. Acompanha comigo aí, por gentileza, em nome de Jesus. Ele diz assim: ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os solteiros a tua voz. Ouve, montes, a contenda do Senhor e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. O versículo 3, eles já estão na sala de audiência, eles já estão no tribunal. E o Senhor pergunta para o seu povo, presta atenção, e toda atenção talvez seja pouca. Deus, Ele fala para o seu povo, Ele pergunta assim: ó povo meu, que tenho eu feito, e com que eu te enfadei? Ó povo meu, o que eu tenho feito, e com que eu te enfadei? Essa é a pergunta de Deus no tribunal. E como Ele está aqui nessa noite falando com algumas pessoas, porque a palavra de Deus não volta vazia. Deus está falando com alguém nessa noite. O que eu tenho te feito e por que não está enfadado de mim? Aleluia. Aleluia. Porque vocês rejeitaram a minha aliança, e porque vocês se tornaram tão perversos. Lembra-te como eu te resgatei da escravidão do Egito, e de como na jornada do deserto revelei minha justiça e o meu poder. A essa pergunta que Deus faz, há silêncio no tribunal. A essa pergunta que Deus faz, querido, não houve resposta de ninguém, há um silêncio na sala de audiência. Aí eu quero trazer para os nossos dias. A grande verdade, igreja, é o que Deus tem feito para que nós viremos as costas para Ele. O que foi feito para que nós pudéssemos ficar enfadados dele. O que foi feito para que nós pudéssemos ficar cansados dele. Qual é a culpa que Ele tem dos nossos insucessos ou dos nossos fracassos? Qual é a culpa? Porque essa revolta aí no seu coração em relação a Ele. Porque você está dizendo assim: eu vou voltar a cometer os mesmos erros e os mesmos pecados do passado, de onde Ele te tirou e te usou de amor e misericórdia para você. E você está dizendo: eu vou voltar para o mundo. O que Ele tem te feito? Será que o erro é dele ou será que o erro é nosso? Será que foi Ele quem quebrou a aliança feita ou fomos nós que quebramos a aliança? Será que estamos sendo obedientes aos mandamentos dele? Será que nós estamos atentando para a voz do Senhor? E aí a pergunta que soa nessa noite, talvez você tenha bradado no teu coração: o que o Senhor quer de mim? Irmã Georgina, o que o Senhor quer de nós? Por gentileza, vira para o seu irmão, dá uma sacudida nele e pergunta assim: o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor pede para mim? E o que o Senhor pede para ti, homem e mulher de Deus? Será que o Senhor quer que nós levamos uma vida religiosa hipócrita? É
É isso que Deus pede de nós, uma vida religiosa hipócrita, de nós falarmos uma coisa e vivermos outra. É isso que Ele quer. Ou será que Ele quer, irmã Célia, que nós ofertemos todo o nosso dinheiro e assim estaríamos cumprindo as exigências de Deus? Porque o povo de Israel estava corrompido por causa do pecado. Estava vivendo uma vida de religiosidade, uma vida exterior. E quando a mudança ela tem que ser interna. E quando o teu interior não mudar, querido, nada externamente tu verá acontecer. É por isso que a obra de Deus começa de dentro para fora. E Ele diz para os fariseus, escribas hipócritas: limpai primeiro o interior do prato ou o interior do copo, para que o exterior também esteja limpo. Ele diz: vós todos sois sepulcros caiados, por fora belos, mas por dentro cheio de ossos podres. O que Deus quer é uma mudança interna, querido. O que Deus quer é uma conversão sincera. Eles realizavam os sacrifícios na ilusão de que estavam satisfazendo as exigências de Deus. Aí Deus levanta o profeta Miqueias para corrigir o seu povo. E através de Miqueias, sabe o que Deus exige? Eu quero justiça. Eu quero misericórdia. E eu quero um andar humilde. Vá no versículo 8 juntamente comigo aí, em nome de Jesus. Vamos ler. Ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Vamos fazer um resumo. Não adianta viver uma vida de pecado, amém? Amém. Não adianta viver uma vida de desobediência ao Senhor, amém? Amém. E depois que entrar por essas portas querendo oferecer sacrifício a Ele, Deus não aceita. Você pode dizer glória a Deus aí, pessoal? A sua vida tem que ser de sacrifício sim, mas não sacrifício penoso, mas um sacrifício de louvor, que redunde em glórias a Deus. Por isso o autor aos Hebreus capítulo 13, versículo 15 diz assim: portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu santo nome. Então nessa noite, querido, quando você abre a sua boca, você está sacrificando a Deus, mas sacrifício de louvor. Quando você manda a glória para cima, é sacrifício. E ele começa a respirar dizendo: é agradável, é agradável. Eu estou me agradando dela, eu estou me agradando dele. E Deus está respirando esse aroma. Aleluia. Glória a Deus. Muita gente, Daniel, brincando de ser crente. Gálatas 6, versículo 7 diz: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, é isso que ele vai colher. Não pense você que você está semeando corrupção, querido, que você vai colher bênção, você vai colher corrupção. Deus não se deixa escarnecer. A semente nós podemos escolher, gente. Eu posso escolher a semente que eu quero semear, agora eu tenho que ter a certeza que é ela que eu vou colher. Ninguém planta abacaxi e colhe banana. Se você plantou abacaxi, que depois descasca ele. É seu. E diga: seja bem-vindo, abacaxi, porque fui eu que te plantei. Ou se não, come ele com casca e tudo. Desculpa a dureza da palavra, mas às vezes precisamos falar assim para despertar o povo. Então o povo estava vivendo assim, uma vida de religiosidade hipócrita. E na realidade, o que é que Deus pede de nós?
e pratiquemos a justiça. Será, Georgina, que nós temos sido pessoas justas? Será que temos exercido a justiça? A palavra justiça, ela vem do latim. E desde a época de Roma, a justiça é representada por uma estátua de olhos vendados. Isso não quer dizer que a justiça é cega, não, filho. Isso significa que todos são iguais perante a lei. E todos têm direitos iguais. Não existe privilégios. O rico tem que ser tratado da mesma maneira que o pobre. Não pode haver discriminação perante a lei, Joel. Infelizmente temos visto na nossa sociedade de hoje. E nós temos visto isso também dentro das igrejas. Essa injustiça, essa discriminação. O rico e pessoas renomadas dificilmente vão parar atrás das grades. Nesse país, querido, é difícil. E nós temos visto essas aberrações que estão aí a olhos nus para todos nós. Nada acontece com eles. As leis desse país só têm funcionado para pessoas pobres e desfavorecidas. Isso me faz lembrar de um episódio, não sei se os irmãos viram na TV. Uma mãe que entrou dentro de um supermercado, ela pegou um pão e um pote de manteiga. Ela foi presa por pegar um pão e um pote de manteiga, Daniel. Enquanto milhões e milhões estão sendo desviados dos cofres do governo e nada acontece com essas pessoas. Agora, uma mãe que precisava alimentar um filho foi presa. Eu não estou dizendo que você tenha que fazer isso. Na realidade, eu quero que você coloque na balança. Aonde está a justiça desse país? Aonde? E nas nossas igrejas também não tem sido diferente. Quem tem dinheiro tem lugar de destaque. Quem tem dinheiro tem privilégios, tem honrarias. Enquanto o irmão pobre fica sentado lá atrás, lá no cantinho, lá no último banco. Aí o que acontece? Ele tem os seus direitos usurpados. Ele é visto com os outros olhos. Eu fui de uma igreja, querida, onde parecia desfile de moda. Desfile de moda. Se o pobre entrasse ali, ficava acanhado. Porque eram irmãs com roupa finíssima, sapatos maravilhosos, penteados, sabe? O boi não veio para o lado, o boi não veio para o outro. Os que tinham posse entravam nas primeiras filas. E aí chegava o pobrezinho lá atrás, lá no finalzinho. Quem dava dízimo alto, querido, tinha posição. Subia no altar, era ordenado a pastor. Eu presenciei isso. E o pobre, discriminado dentro das igrejas. Isso acontece, acontece. Mas tem que ter justiça. Aleluia. Os mesmos direitos, os mesmos privilégios que é dado para um, ele tem que ser dado para o outro. A justiça do homem pode falhar, mas a justiça de Deus não falha. Amém, Jesus. Muitos acham que a justiça de Deus é demorada, mas eu quero te dizer uma coisa. A justiça de Deus não demora. Ela não vem adiantada nem tarde, ela vem na hora certa. Glória a Deus. E para algumas pessoas aqui, levante a mão assim. É fé. A tua justiça está chegando. Toma posse, a tua justiça está chegando. Algumas pessoas aqui têm clamado por justiça. A justiça de Deus está chegando na tua vida. Somente aqueles que creem, dá um prato de glória aí, Senhor. Toma posse. Está chegando. Vai chegar na hora certa. E você vai glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. O que Deus pede de nós, pastor? Que amemos a misericórdia.
Misericórdia é você se colocar no lugar de uma outra pessoa, para você sentir o que essa outra pessoa está sentindo. Uma certa feita Jesus vinha com os discípulos, estava subindo para Jericó. E à beira do caminho, vocês conhecem a passagem, Marcos 10:46, havia um cego, filho de Timeu, que estava ali à beira do caminho mendigando. E ele ouviu falar que Jesus havia de passar ali com os seus discípulos. E quando ele ouviu falar que Jesus estava chegando, ele começou a clamar bem alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Em outras palavras, ele está dizendo: Jesus, coloca esse miserável no teu coração. Porque a tradução da palavra misericórdia é essa: colocar esse miserável dentro do teu coração. Ele está dizendo: Jesus, se coloca no meu lugar para sentir o que eu estou sentindo. João capítulo 11 está lá, Lázaro morto 4 dias. Jesus demorou a chegar. E quando Jesus vai chegar na porta da cidade, eis que sai Maria, se prostra aos pés dela e começa a chorar. Ela diz para ele: mestre, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E diz lá que Jesus, ele chorou. E os judeus que rodeavam Maria diziam: olha como ele amava. Na verdade, Jesus não estava chorando porque Lázaro estava morto, não, querido. Porque ele foi para lá para ressuscitar Lázaro. Na realidade, Jesus estava chorando porque ele se colocou no lugar da Maria. Ele estava sentindo a dor que Maria estava sentindo, a dor da perda, querido. Muitas das vezes nós sentimos a dor de perder alguém. E sabe o que nós ficamos? Nós ficamos nos remoendo por dentro. Talvez alguém que entrou aqui por essas portas nessa noite esteja vivenciando esse momento, querido, de perda. Alguém que você perdeu, ou alguém que foi embora e teu coração está sangrando. Ei, querido, eu quero dizer uma coisa para você: tem alguém aqui nessa noite que está te abraçando. Tem alguém aqui nessa noite que está chorando juntamente contigo. Tem alguém aqui nessa noite que está sentindo o que você está sentindo, que a tua alma está sentindo. E ele está te abraçando e está dizendo: eis que estou contigo todos os dias da tua vida. Eis que estou contigo até a consumação dos séculos. Eu te tomo pela minha mão e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Assim diz o Deus. Glória a Deus. Romanos 8:26 diz: da mesma maneira também o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas. Você pensa que o Espírito Santo não está te assistindo no momento que você está chorando? A Bíblia diz que ele nos assiste. Você estava chorando no teu leito, ele está te assistindo. Aí ele começa a interceder por você com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Ele está aqui. Glória a Deus. Sabe, você está chorando e você não tem palavras, e só se derrama milagre, nem está te assistindo. E ele começa a interceder perante Deus pela tua causa. Porque muitas vezes nos falta palavra. Às vezes as palavras não saem. O que você só sabe fazer é chorar. Chora. Chora porque ele entende a linguagem das lágrimas. Ainda tem mais, ele envia um anjo, e cada lágrima que cai, ele colhe dentro de um homem. E leva na presença de Deus. E Apocalipse é o que nós mais ansiamos. No novo céu, na nova terra, onde ele enxugará do nosso rosto todas as lágrimas. Onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais dores. E naquele momento Jesus começa a chorar e se coloca no lugar de Maria. E mais tarde, ele vai se colocar no lugar de toda a humanidade. Ele vai se colocar no meu lugar e no teu lugar. 700 anos antes,
O profeta Isaías já profetizara no capítulo 53. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Glória a Deus. E as nossas dores Ele levou sobre si. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Receba a cura do Senhor nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Receba a cura para a tua alma. Receba a cura para o teu espírito. Aleluia. Receba a cura para o teu corpo físico. Pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados. Glória a Deus. Toma posse mesmo, toma posse. Aleluia. Será que nós temos sido misericordiosos? Ou nós temos sido implacáveis com a dor e a situação alheia? Será que Deus está querendo as minhas ofertas? Será que Deus está querendo os meus sacrifícios e as coisas mais importantes do reino nós venhamos deixar desapercebidas? No Evangelho de Mateus ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dais o dízimo do heno, do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Aí Jesus fala assim para ele: fazer isso sem omitir aquilo. Dá o dízimo, mas exerça a justiça, a misericórdia e a fé. Guias cegos, que coais o mosquito, engoliu o camelo. Oséias profetiza: misericórdia quero, e não sacrifício. O conhecimento de Deus mais do que holocausto. Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você quer alcançar a misericórdia de Deus? Sim ou não? Sim. Então seja misericordioso. Aleluia. Exerça a misericórdia, querido. Então sacode o teu irmão do lado aí que está dormindo e diga para ele: seja misericordioso. E eu já estou finalizando. Vou entrar no último tópico para finalizar, nossa noite. O que é que o Senhor pede de nós, Daniel? Que andemos de uma forma humilde diante dele. O que é andar de uma forma humilde, pastor, perante Deus? É andar de roupa rasgada, sapato furado? Não, não é isso. Porque com esse tipo de humildade Deus não se impressiona. Andar humildemente diante de Deus é andar de uma forma totalmente dependente dele. É precisar dele em todos os momentos da nossa vida. É precisar dele em todas as decisões que iremos tomar. É reconhecer o que eu tenho e o que eu sou provém dele. É reconhecer se hoje eu estou vivo, foi porque Ele quis que eu viesse a existir. Isso é reconhecer, é andar humildemente. Aí Paulo está lá em Atenas, pregando no Areópago, para filósofos gregos. Atos capítulo 17. E ele está dizendo na sua pregação: pois nele vivemos, nele nos movemos e nele nós existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, somos também sua geração. Onde está a geração de Deus? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Joelma, nós somos geração de Deus ou fomos gerados por Deus? O homem arrogante não reconhece Deus em seus caminhos. O arrogante não busca a direção de Deus.
O arrogante menospreza e maltrata especialmente os que se encontram em uma posição social inferior. E Israel se tornou arrogante. E Deus os exorta exigindo um andar humilde. Deus precisava fazer morrer a arrogância de Israel, querido. Como nesta noite, Deus também vai fazer morrer a arrogância do teu coração. Porque você precisa andar de uma forma humilde diante de Deus, reconhecendo Ele em todos os teus caminhos. Abra sua Bíblia para finalizarmos 3 passagens. Ezequiel 21, 26. E eu termino a mensagem dessa noite. Ezequiel 21, 26. Amém? Ezequiel 21, 26. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Deus está falando com a cidade de Jerusalém. Tira o diadema e remova a coroa. Esta não será a mesma. Exalta o humilde e humilha o soberbo. Todo aquele que se exalta, Deus abate. Todo aquele que se humilha, Deus exalta. Profeta Isaías 66, 2. É para este que olharei, para o humilde e contrito de espírito, e que treme da minha palavra. Salmo 25, 9. Guia os humildes no que é reto, e lhes ensina o seu caminho. Fique de pé e diga para o seu irmão: ande de uma forma humilde diante de Deus. Se coloque de pé, vamos orar. Ande de forma humilde diante de Deus. Reconheça Ele em todos os seus caminhos. Eu quero que você ore nessa noite. Depois você quer falar, amém? Depois eu deixo você falar. Incline sua cabeça aí no seu lugar. E eu quero que você comece a falar com Deus. Eu queria que você começasse, querido, a fazer uma análise da sua vida. Talvez o Senhor esteja pedindo algo de ti. E você, de uma forma tão arrogante, não tem dado ouvido à voz de Deus, porque você tem dito: eu não preciso dele. Eu vou andar sozinho. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece perfeito, mas ao cabo deles são caminhos de morte. Mas ele diz: filho meu, dá-me teu coração. Filho meu, reconhece todos os teus caminhos. Reconhece o caminho nessa noite. Por onde tu tem andado, querido? O que tu tem feito? É hora de você falar diante de Deus. Fale com o Senhor, querido. Rasga o teu coração. É hora de você rasgar o teu coração. É hora de você rasgar a tua vida perante Deus. Será que você tem usado de misericórdia? Será que você tem sido uma pessoa justa? Será que você tem andado de uma forma humilde? Fala com Ele. Peça a Ele nessa noite para usar da misericórdia. Como é que tu tem andado? Como religioso pode? Lá fora você é uma coisa, aqui dentro você vai ser crente. Deus não recebe meu sacrifício. Deus não aceita a tua vida no altar, querido. Acerta a tua vida. Endireita os teus caminhos.
teu espírito e fugirei da tua face. Se subir aos céus, lá tu estás. Se eu descer o mais profundo abismo, lá tu estás.